A única tristeza que eu tenho é que você é muito alto. É sério, eu fui abraçar ele, eu cheguei no umbigo dele. E ontem eu entendi porque você é Júnior Trovão. Que voz é aquela, moço? Dá metade dela pra nós que eu vou ficar muito feliz. A voz do Trovão é a voz da mentira. Você acha que o dia a dia dele, eu até falei sobre isso, ele tem essa voz? A voz dele é grossa, mas quando ele pega no microfone é: eu vou cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Se o Antônio Galvão treinar, ele fala igual. Eu os cumprimento com a paz da puta que pariu. Vamos rir. Eu tenho orgulho. E são os únicos que recebem vitórias nestes eventos. Somente. Deixando claro, são os únicos. E ninguém mais. Os outros pagam. Aí é a liderança total deste evento que recebe o grosso e eles que pregam ali. Tem uns que pagam para pregar. Falaram para mim, Antônio, para você chegar no congresso lá do palco dos Gideões, você tem que ter algumas técnicas, estratégias. Você não pode só chegar lá, abrir a Bíblia e pregar, profetizar e falar em línguas estranhas, não. Lá você tem que observar os grandes, os principais, e ter aquela puxação de saco. Tá? Aquela puxação de saco. E aí pronto. Ali você vai estar fazendo investimento. É a mesma coisa de um cantor que, na época, falaram pra mim, que canta lá no Domingão do Faustão. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antônio Galvão. Olá, meus nobres. Voltei, novos argumentos e novas indagações com mais um vídeo para o canal. Todos os dias aqui com vocês, sem me preocupar com quem vai assistir ou não. Porque tem realmente um pessoal bom, legal, que pensa, que está sempre comigo aqui. No entanto, o trabalho do Antônio Galvão é um trabalho bem racional, voltado a quem quer pensar, quem quer analisar a vida e quem quer descongestionar dessas mentiras religiosas implantadas no Brasil, inclusive o protestantismo, que, na minha opinião, é uma praga maior que o catolicismo. O catolicismo é aquela tradição misturada com fé, realmente tem os fanáticos, né? Sensacionalistas, fundamentalistas, aqueles que passam o tempo todo prostrados diante de estátuas, velas acesas e adorando santos, adorando mortos, né? Mortos, até pessoas que existiram e foram canonizados, eles acham que essas pessoas estão intercedendo por elas. Ou seja, falam mal dos espíritas, mas ao mesmo tempo eles estão agindo da mesma forma dos espíritas, né? Achando que tem mortos que estão ouvindo as rezas deles, né? Exemplo, aqui tem Irmã Dulce, aqui na Bahia. Santa Dulce dos pobres. Foi canonizada como santa e tem gente que acredita que Dulce está em algum lugar especial do céu intercedendo por este povo. Que merda. Aí vai falar do espírita, né? Que fala com os mortos. Ou seja, o católico bem fanático, ele fala com os mortos. Ele acha que ele fala com os mortos. E os mortos ouvem, porque esses santos que foram canonizados, que de fato existiram como pessoas, eles acham que estão intercedendo. É uma loucura, cara. É uma loucura. Mas o vídeo de hoje é para falar sobre uma pregação de Marco tá lhe enganando, né? Em questão de ideia religiosa, que é um dos mais fantasiosos do Brasil, né? E que, além de enganar, na minha opinião, em questão mística, ele também é deputado federal, que está ali apoiando e dando força para uma mentira enganadora que está ali no Congresso Nacional, chamada de bancada evangélica, para proteger misticismo. Tá? E aí eles vão continuando.
Aí ele disse que o Brasil ainda não está tão ruim porque tem um povo que ora. Que merda. Oração e merda é a mesma coisa. Se fosse assim, o Bolsonaro tinha ganhado a eleição, né? Se oração de religioso, de crente, que ele falou ali nos Gideões Missionários da Mentira, resolvesse alguma coisa, o Bolsonaro tinha ganhado a eleição. Somente isso que a gente precisa dizer. Não tô aqui para falar de político, mesmo porque eu não tô aqui de um lado nem de outro. Meu canal não é para isso. Meu canal é para desmistificar, tentar desmistificar e fazer o povo pensar. É uma coisa muito difícil na cabeça de um brasileiro, né? É de 1 milhão de brasileiros, tira 1, 2, 3 no máximo, que conseguem raciocinar de forma natural, lógica, usando a sua inteligência. Todo brasileiro é inteligente, ou todo ser humano é inteligente, mas usar é outra coisa. Tem uns que usam 1%, 5%, 10%, quem sabe. A quantidade maior de brasileiro é que pensa menos de 1%, tá? É uma perspectiva e é ruim, cara, é ruim. Então vamos ouvir um pouco aqui, um pouquinho só. Eu não tenho peito, eu não tenho estômago para ouvir este cara pregar 20 minutos. E olha que eu era tão trouxa, eu era tão alienado que eu, em cadeira de igreja, já sentei em cadeira de igreja para ouvir 1h30 deste fantasioso falar besteira, falar bosta, falar merda. E achava lindo, né? Lindo. As palavras dele, as palavras difíceis dele. Mas é isso, cara. O Brasil, infelizmente, enquanto existir essa coja, esta cambada mentirosa, que prega uma mentira mística e que no fundo, não acredita no que prega, não tem fé nenhuma. Um cara que nem Feliciano, pra mim não tem fé nenhuma, né? Isso é uma opinião minha, não tem fé nenhuma em nada. Mas ele tem um pouco de crença no que ele ganha, né? Terminou o Congresso, ele sabe que vai levar uma bolada. Mas não é uma bolada lá do futebol, não, né? Aquela bolada que o cara recebe. Não, é uma bolada financeira no bolso dele, na conta dele. Aí é simples, é fácil demais, tá? Então vamos ouvir aqui. A gente chega lá com o olho meio inchado, né, Ismael? Porque a gente vira a noite trabalhando, mas a gente está lá dando glória a Deus e recebendo palavras proféticas. Recebemos dia desses um pastor da Coreia do Sul. E ele disse que via um avivamento chegando sobre o Brasil. E ele começava lá naquele espaço de deputados federais. Eu senti algo no coração que testificou. Eu acredito que Deus ainda tem coisas grandes para nós. Quem crê nisso, pode dar uma glória a Deus aí? Eu quero cumprimentar aqui o pastor Júnior Trovão, meu amigo, meu irmão. Ontem você me honrou tanto aqui. Farinha do mesmo saco, viu? Você vê que eles puxam sempre a brasa pro churrasco deles, né? Esse Trovão aí é outro que tá aí no mesmo grupo da mentira. É outro também, né? A única tristeza que eu tenho é que você é muito alto. É sério, eu fui abraçar ele, eu cheguei no umbigo dele. E ontem eu entendi porque você é Júnior Trovão. Que voz é aquela, moço? Dá metade dela para nós que eu vou ficar muito feliz. A voz do Trovão é a voz da mentira. Você acha que o dia a dia dele, eu até falei sobre isso, ele tem essa voz? A voz dele é grossa, mas quando ele pega no microfone eu cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Se o Antônio Galvão treinar, ele fala igual. Eu os cumprimento com a paz da puta que pariu. Vamos rir. Eu tenho orgulho de servir a Deus nessa geração e ver você chegar com tanto... Tenho orgulho de enganar nessa geração, no meio dos enganadores da mentira. Pulso, com tanta força, que Deus te use por pelo menos mais uns 150 anos, ou até o arrebatamento da igreja. Isso aí é chamado nesse meio aí, gente, puxação de saco, né? É um puxando o saco do outro. Por que ele fala isso? Que quando o Trovão pegar o microfone, vai puxar o saco do mesmo jeito. Nós temos aqui um homem que é o exemplo no Brasil. O nome dele é Marco Feliciano. É o homem que tem uma voz profética. É assim que o Trovão fala. Uma voz profética, uma voz cheia de unção e poder. Então é assim, é um puxando o saco do outro para quando um pegar no microfone, exaltar o outro.
Cara, isso faz nojo no Brasil, essa cambada. Não consegue fazer bosta nenhuma, não consegue curar uma barata com a fé. O Marco Feliciano, o Trovão e essa cambada toda que prega nos Gideões da Missionários da Mentira, né? Não consegue curar uma barata, uma mosca. Não consegue ressuscitar uma mosca. Né? O livro está dizendo que eles teriam esta unção, teriam, né, esta autoridade. Autoridade de quê? De merda. De bosta, de falar bosta em cima da tribuna. Terminou o culto, terminou o congresso. Recebe um valor muito legal lá na conta. É maravilhoso, cara. Isso é bom demais. Pra inchada ninguém quer ir. Igreja, Deus te abençoe muito. Pastor Adriano, cadê o pastor André Santos? Cadê o pastor André Santos? Aquele moço bonito. Rapaz, fazia tempo que eu não via um terno risca de giz. Me dá o nome da loja. A exaltação. A única tristeza é a gravata vermelha, né? Mas nem tudo é perfeito. Nem tudo é perfeito. Né? Tá vendo, Trovão? Eu deixei para falar da dele, da sua não, que você é maior do que eu. Ele é do meu tamanho, a gente se entende. André, Deus te abençoe, muito sucesso, tá bom? Aos meus amigos que estão aqui, pastor, tem um grupo de pessoas assistindo. Aí começa a puxação de saco, mas vamos adiantar aqui para ver o besterol que ele vai falar aqui, tá? Vamos lá. Eu não tenho peito não para ouvir essa besteira não, cara. Termina um ciclo de provação e de privação. E começa a nascer ares de esperança de novo. A sua caravana vai voltar cheia do Espírito Santo. Que merda, a caravana nesta vai voltar cheia de com o bolso vazio, né? Faltando dinheiro que depositou na mentira. E aí vai, cara, aí vai. O Senhor visitará muitos de vocês com sonhos. O Senhor vai acender uma lâmpada no seu ministério de novo. O Senhor vai de novo soprar no nosso ouvido, como cantou aqui o Emerson. Nós gritamos: reaviva, Senhor, a sua igreja de novo. Mentira pura. Eu convido todos a ficarem de pé. Então é um tipo de trabalho que é feito ali em Camboriú, que é enganação total, muita puxação de saco, muita coisa falada que não faz sentido. E quando finaliza um evento como esse aí, para eles, vitória total. Disso eu não posso negar. Trovão, Feliciano, né, e todos os pregadores que vocês estão vendo aí na tela, esses aí, que pregam aí, né, tem um tal de Eliseu Rodrigues também, que é outro, que já é um dos principais aí deste evento da mentira. E são os únicos que recebem vitórias nestes eventos. Somente. Deixando claro, são os únicos. Tem ninguém mais. Os outros pagam. Aí é a liderança total deste evento que recebe o grosso e eles que pregam ali. Tem uns que pagam para pregar. Aí. Mas o Feliciano, ele ganha, né? Ele deve ganhar. Ele não tem mais como precisar pagar para pregar aí. O Trovão também deve ganhar alguma coisa. Tem uns que pagam, aqueles que estão começando, né? Começando na mentira, aí para ganhar nome no Brasil, para continuar enganando e ganhando muito dinheiro, eles fazem um investimento que é pagar um caixa. Não sei, isso funcionava há muito tempo, né? Paga um valor para subir no palco da mentira, enganando milhares de pessoas, se brincar, alguns milhões, né? Porque ele pregando aí num evento desse é a mesma coisa daquele cantor que está começando e canta na Globo, no programa do Luciano Huck, né? Lá no Domingão do Huck, ou então no Caldeirão, Então, para eles, é lucro. Pregar no evento desse aí, é um dos maiores eventos da mentira gospel no Brasil. Todos os cantores da área gospel, sensacionalistas e fundamentalistas e mentirosos e
pentecostais sonham em pregar e cantar. Aí, eu tiro por mim. Passei 25 anos na igreja, me tornei pastor, pregava, era itinerante também. E na época que eu estava pregando em alguns eventos aqui na Bahia e fora, em alguns lugares, meu sonho era pregar nos Gideões. E alguém chegava para mim e falava naquele tempo: Antônio Galvão, para você pregar nos Gideões, você tem que pagar uma taxa tal. Você tem que entrar em contato com o líder principal, que na época era Cisino Bernardino, e a comissão deles lá, mandar um CD de pregação ou um DVD. Eles vão ouvir para ver se você tem potencial, se você fala bem, se expressa bem, se você realmente chama a atenção do público, porque a estratégia é chamar bastante atenção na pregação, como eu já falei aqui. Inclusive, Ângela, que é uma ajudadora deste canal, falou que se eu fosse a Camboriú e eu fosse um pregador, que eu ia chamar muita atenção pela forma que eu me expresso. Acho que não, cara. Tem uns caras lá que se expressam até muito mais do que eu, questão do português. Mas a técnica sempre é essa. Amados irmãos, estou aqui para trazer uma palavra do grande Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E também a estratégia que eles têm que ter, né, é exaltar aqueles maiorais ali. Tem que subir na tribuna, ele tem que... E aí, ó, tá aqui do meu lado o irmão, o pastor Júnior Trovão. Que voz é essa, moço? Nossa, rapaz. Quando eu crescer, eu quero ter uma voz assim. Eu vou, aleluia. Ah, você é alto, bonitão. Cara, parabéns. Aí quando o cara faz isso, o que o Feliciano fez aí com o Trovão, ele já faz para receber em troca quando o Trovão pegar no microfone. Olha, o Marco Feliciano. Ah, e outros. Então a técnica era essa. Sempre, ou seja, é essa. De chegar lá e exaltar principalmente os líderes ali. Os pregadores, cantores e o dono da festa. Para ele ficar já alicerçado ali. Para voltar. Porque isso é um investimento financeiro. Tá? Isso aí é chamado de comércio da fé. O comércio da fé é a propaganda que é a alma do negócio. Tá? E falaram para mim, Antônio, para você chegar no congresso lá, no palco dos Gideões, você tem que ter algumas técnicas, estratégias. Você não pode só chegar lá, abrir a Bíblia e pregar, profetizar e falar em línguas estranhas, não. Lá você tem que observar os grandes, né, os principais, e ter aquela puxação de saco. Tá? Aquela puxação de saco. E aí pronto. Ali você vai estar fazendo investimento. É a mesma coisa de um cantor que, na época falaram para mim, que canta lá no Domingão do Faustão. Ou então lá no SBT, no programa do Gugu. Falavam isso para mim naquela época. Porque ali você vai pagar para receber depois. Porque o engano é esse. Entra na mente das pessoas. Não, o cara pregou em Camboriú. E eu tinha que levar isso para as tribunas. Quando eu pregasse um congresso, eu tinha que pegar o microfone e dizer, gente, é o seguinte, eu acabei de vir de Camboriú, preguei lá nos Gideões Missionários, e foi uma glória, e foi um poder de Deus, e eu pude ver o quanto Deus trabalhou naquele lugar através da minha pregação. Só de falar esta frase, que pregou em Camboriú, o pastor... o cara pregou em Camboriú, pronto. Ali começava um falar para outro. Olha, o pregador que pregou no evento, ele é o que prega em Camboriú. Aí pronto. Cara, isso aí era o início de um crescimento financeiro e de fama na minha vida.
Cara, eu tinha. Naquele tempo, mesmo tendo fé, tendo crença e estando ali pregando, quando alguém falava isso pra mim, eu não absolvia aquilo ali com alegria, não. Às vezes eu queria já abrir a mente, mas a desgraça da religião na mente não deixava, na época. O medo, a culpa. Mas tinha hora que alguém falava pra mim e eu pensava, será que isso é coisa certa? Será que isso é verdade mesmo, cara? Cara, tem que fazer isso. Então, quando você vê um congresso como esse, o Marco Feliciano, que já tem nome, e esses pregadores que estão lá em cima, e cantores aí para se aparecerem, tá? No Brasil e fora do Brasil, através dessas pregações, eles ficam ali sentados na tribuna, né? Principal, esperando o Marco Feliciano falar no nome deles. Vai falar de mim, tomara que fala. Já pensou o Marco Feliciano? Só que ali o Marco Feliciano tá falando de quem? Do Trovão, né? Porque eles já são assim, ó. Os bastidores. Falo de você, você fala de mim. Isso é um pensamento meu. E a gente vai crescendo junto. Você já tá lá em cima, né? O Marco Feliciano já chegou num patamar que o Brasil todo conhece ele. Um deputado federal, chegou um tempo que foi presidente dos direitos humanos, não sei de quê, mas foi, infelizmente. E ali para o Trovão é um magnífico. É como se fosse Deus exaltando ele em cima da tribuna dos Gideões, usando o Marco Feliciano. Olha, mas sim. Não é um pé de rato. Não é cachimbito do feto que tá falando dele, não. Quem tá falando é Marco Feliciano. E aí essa mentira, ela vai aumentando, ela vai fazendo o papel daquela erva daninha, né? E vai entrando nas plantas principais, né? E vai afogando, e vai matando, destruindo, né? Aquelas plantas que dão frutos, que são férteis. A erva daninha é a mesma coisa, cara. Só que as pessoas não percebem. Essas pessoas que estão aí financiando isso não percebem isso, porque estão embriagadas com uma fé em um imaginário. Então tudo que o Feliciano falar, ou qualquer um desses aí, Trovão, Eliseu Rodrigues, né? Qualquer um, Gilmar Santos, esses caras que pregam aí, tá? Tudo que esses caras falam, isso aí, eles recebem como se fosse um próprio Deus falando. A mentira vai continuando, vai continuando. Aí já estão fazendo o quê? O alicerce do ano que vem. Aí você não vê resultado nenhum. Todo ano Jesus vem e nunca aparece o cara. Todo ano vai acontecer isso e aquilo e você não vê. A não ser o que não presta, né? Só acontece o que não presta. É um Deus que só sabe mandar desgraça, catástrofes. Tá? O Deus desses crentes aí é um Deus que só sabe mandar calamidade, né? Destruição. Não fez isso pra mim, vai receber aquilo em troca. É o preço, é doenças, é câncer. Essas pessoas que estão morrendo de câncer nos hospitais é porque tem um preço a pagar. É o demônio, é o diabo que Deus libera para destruir as vidas de pessoas que não querem um compromisso com Deus, com a mentira. Cara, está na hora do pessoal acordar, né? Mas não acorda. Esse povo aí, esse povo é a vítima. Feliciano não é vítima nenhuma. Malafaia, Malacheia não é vítima de nada. Porque eles recebem as vitórias financeiras. O Deus deles é o dinheiro, é a grana, é a posição, é a fama. É ali. Quando o cara desse que abre a boca, ele neste congresso aqui, ele abriu a boca para dizer que alguma coisa boa que tem no Brasil é porque o povo ora. O povo, ou seja, o crente ora. Que merda. Oração servisse realmente, não tinha um crente no hospital. Não tinha um crente que morria de acidente. Vocês estão entendendo? Não tinha um crente desse
que passava por algum perrengue na vida. Ah, mas provações tem que passar. Tem que passar por provas e lutas, porque é na luta que Deus garante a vitória. É dentro de aflições que o crente é vitorioso. Aí usam as técnicas do contra o vigário, umas besteiras, os besteiros do contra o vigário. Assim, mas Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Livrou Daniel na cova. Ele teve que entrar diante dos leões. Ali Deus fechou a boca dos leões. Eu quero ver o Marco Feliciano pular dentro de uma cova cheia de leões. Eu quero ver o Marco Feliciano, Malacheia, o Valdemijo, ou essa cambada toda, ir lá pra savana, na África, né? E descer daquele carro especial de proteção e entrar no meio dos leões. E dizer, eu vou entrar ali, porque vai acontecer que eu não vou ser comido pelos leões. Ah, mas tá escrito, Galvão, não tentarás o Senhor seu Deus. Aí ele estaria tentando, o leão vai comer sim. Sim, e se alguém pegasse, um africano daquele lá, pegasse eles à força e jogasse, né? Na hora dos leões famintos ali. Será que Deus ia fechar a boca dos leões? Claro que não, mano. Claro que não. Eles iam virar comidas de leão, porque nós somos comidas de outras espécies. Então, cara, é muita mentira. Muita mentirada nesse meio. Não acredita nisso, não. Tivemos um congresso que ninguém nem fala mais, né? Um congresso que era quase parecido com esse. Já era o segundo do Brasil. Lembra do congresso de Flor de Lis e Anderson do Carmo? O que eu vi de pastor mentindo em cima da tribuna lá. Esse Feliciano foi um desses. Profetada. Teve um que eu não vou nem falar o nome, porque é uma pessoa que eu não gosto de refutar aqui, até por respeito a meu irmão, que é amigo dele. Mas teve um que foi lá no congresso de Flor de Lis. Nunca esqueço daquele dia. Eu assisti a pregação dele toda, porque eu era fã, era um trouxa. Aí ele olhou assim para Flor de Lis, sentada do lado de Anderson do Carmo, e disse: meu irmão Anderson do Carmo está ali do lado da sua outra metade. O homem, ele não é completo se ele não tiver a sua outra metade, que é a pastora mulher de Deus Flor de Lis. E completa a outra metade, e ali o Anderson do Carmo, ele está completo. E aí a puxação de saco, né? Aí a outra metade do Anderson do Carmo fez o que fez com ele. Que metade desgraçada. A metade podre. Então esse tipo de coisa, esse tipo de mentira, o Brasil já era pra acabar. E aí ninguém fala mais daquele congresso, né? De tantas mentiras, desses caras pregando, cantores cantando, profetizando vitórias, alargamento disso e daquilo, ganhação de almas. Cara, é nojo essa questão de pensar que isso é uma coisa verdadeira. Só de pensar que isso é uma coisa de um Deus já é um nojo, realmente. Eu não estou falando de fé de ser humano, não. Tem gente que professa sua fé em qualquer religião aí e você não vê sensacionalismo. Agora, a mentira, o investimento que só enche o bolso desses caras, isso aí, no Brasil, faz nojo. Mas enquanto tiver uma bancada evangélica lá para proteger essa mentirada, o que eu falo aqui não vai ter efeito nenhum. Efeito só para poucas pessoas que querem abrir a mente. E aí tá uma pregação, se tiver agora uma pregação, tá eu, Antônio Galvão, ao vivo, digamos, falando de racionalidade, pedindo para o ser humano se cuidar, sem pedir um centavo, ao vivo. Digamos, estamos na internet. Antônio Galvão ao vivo. Nunca mais eu fiz uma live, tem que fazer. Voltar a fazer umas lives aí. É porque é cansativo, cara. Entendeu? Jason Ferreira ao vivo. Antônio Miranda ao vivo. Tudo no mesmo horário. Imagine isso. Fábio Sabino ao vivo. Aí, todos nós em lives. Aí no mesmo horário, o Feliciano falando besteira aqui em Camboriú. Eu te pergunto pra você. Onde é que vai ter mais pessoas assistindo?
Com certeza é ofereciano falando bosta, merda. Porque o povo brasileiro é isso. Oh, Camboriú, vamos assistir o homem de Deus falar. Puta que pariu, hein? O único palavrão que eu falo aqui, gente, é puta que pariu, viu? Tem gente, tudo você faz. Não falo palavrão. Mesmo porque puta que pariu são 3 palavras. Puta que pariu. E quando eu falo puta que pariu, não tem nada contra as pessoas que vivem de... Vocês sabem, né? Não, nada contra as mulheres que têm lá sua forma de viver. É apenas uma descontração. Puta, é uma palavra que pariu. Acho que são 3 palavras. Então não é um palavrão. Palavrão é se eu falasse uma palavra que etilenobis de tiocarbonato, que é tudo junto. Etilenobis de tiocarbonato. É uma palavra que eu já vi. Eu já vi esta palavra. Tem no dicionário. Etilenobis de tiocarbonato. Acho que tem uma palavra maior do que essa. Então eu não falo palavrão aqui. Então é só puta que pariu. É puta que pariu, não é palavrão. Entendeu? Agora esses caras aqui, eles estão o tempo todo mentindo, que é muito pior de que você ouvir um puta que pariu falado pelo Antônio Galvão. Muito pior você ouvir o Marco Feliciano falando bosta, falando merda. Dizendo que oração cura, que oração resolve a situação do país, e que o país não tá pior por conta de orações. Ah, cara, para com isso. O Brasil precisa melhorar, o Brasil precisa acordar, o Brasil precisa sair desta coja. Mas não vai sair. Infelizmente. Infelizmente. O que eu falo aqui é para uma minoria que quer pensar. O resto vai só me criticar. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.